Olá, voltamos em Conexão Legal. Antes de iniciarmos esse segundo bloco, em que estamos entrevistando o Dr. Marco Bernardelli, eu gostaria de lhe convidar para estar conosco no primeiro Fórum de Discussão e Pesquisa do IIDC. Ele será realizado no dia 30 de agosto, em São Paulo, no Clube Holmes. E, para tanto, você só precisa ingressar no nosso site iidc.org.br, fazer o seu cadastro, recolher uma taxinha e para você de casa, se você for aluno universitário de Direito, o curso é grátis. E esteja conosco nesse fórum. Dr. Bernardelli, nós estávamos falando, aliás, eu gostaria também de lhe convidar para o senhor estar junto conosco nesse fórum, que vai ser o primeiro fórum do IDC de discussão e pesquisa, com o tema globalização, monopólio estatal e lei postal. O senhor já é nosso convidado especial. Fico agradecido e pelos debatedores e expositores, será de primeira ordem. Sim, você é maravilhoso. Será de primeira ordem. Doutor Bernardelli, nós estamos falando sobre assistência judiciária e quão triste é a condição do advogado que depende da OAB, da Defensoria, ela fica preso nesse mar, sendo que é finalística do Estado cuidar das pessoas e essa assistência é obrigação do Estado, o Estado não provê de forma adequada, que eu sempre entendi que ele deveria concursar advogados, para que os advogados então se tornassem defensores e todos pudessem desfrutar disso, e nós teríamos aí mais 10, 20 mil defensores e advogados tendo um pagamento digno. O Estado de São Paulo não faz isso, expolia a classe dos advogados pagando honorários miseráveis, R$250, R$260 para fazer um mandado de segurança, R$500 para se fazer um júri. Isso é uma vergonha. Até onde vai isso, doutor? Naquele primeiro momento que nós estávamos dizendo, era exatamente esta situação que nós deveríamos tratar no ano de 2008, 2007 e 2009, que era o reajuste gradual. Se durante 20 anos nós tivemos as perdas, e essa era a proposta, com toda a legislação, com toda a legalidade adequada, nós teríamos agora a reposição real dos nossos honorários. E não foi levado a efeito. Não foi levado a efeito e digo, como relatei inicialmente, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo está sendo ingrata, porque fomos nós, principalmente a OAB, que dentro da Assembleia Legislativa arregaçou as mangas e lutou pela criação da Defensoria Pública. Nós somos parceiros da criação da Defensoria Pública aqui no Estado de São Paulo. E nesse momento daquela crise de 2008, eles ingressaram com uma ADI pedindo exatamente a inconstitucionalidade desta lei que nos dá exclusividade. E, meu amigo Leandro, o que foi mais interessante, que naquela ADI, todas aquelas instituições, Sociedade de Amigos de Bairro, ONGs, OCIPs e prefeituras, algumas delas, estão ali como amigos curi, solicitando que seja dado a liminar, que seja dado procedência naquele pedido para realmente dar como inconstitucional a regra que dá exclusividade para a ordem. Ou seja, a Defensoria Pública não nos quer como parceiro, não nos quer. Eu tenho para comigo, nós temos que tomar um posicionamento. Nós já gastamos e a OAB não tem nenhum retorno, a Ordem dos Advogados do Brasil não tem nenhum retorno dessas despesas. Nós temos um processo de 2004, daquele ano, e não me consta que outras ações foram ajuizadas, que foi iniciativa de um dos nossos conselheiros à época. E essa situação perdura, está perdurando. Nós temos que pensar no advogado? Temos que pensar sim, porque ele está, e a luta era essa. Aliás, eu entendo que a obrigação da OAB é só pensar no advogado. As gestões que se passaram lá, pelo menos nas pessoas dos presidentes, não pensaram nos advogados. O maior resultado é quanto a advocacia empobreceu nesses últimos anos. E isso é incontestável. É uma série de circunstâncias que toda a legislação que está sendo firmada, ela vai em detrimento aos nossos interesses e aos nossos direitos. Mas a partir do momento que a OAB é um órgão da advocacia, pensar em alguém mais que não seja os advogados é algo impensável, né? Não é ou inadmissível, né? Não é concebível que se tenha uma outra finalidade para a OAB. Mas no caso específico da assistência judiciária, e nós alardeávamos em todo o Estado de São Paulo que o convênio está com os dias contados. O que, no meu entender, irá acontecer, ou a Defensoria Pública
abre o concurso e coloque ali, evidentemente, depois de todas as provas, de 4 a 5 mil, que é um número pelo menos razoável para se ter a defesa do carente. Insuficiente, mas 4, 5 mil advogados é extremamente, porque hoje nós contamos com mais de... Hoje nós temos 35 mil advogados inscritos. 42 mil na última... 42 mil. Imagine, substituir 42 mil advogados por 4 ou 5. Mas nós vamos ter o início, e não com 400, 800 que temos hoje. Que é o que existe hoje. Que nós temos hoje. Mas é o início dessa virada, dessa postura que a Defensoria Pública terá que realizar. Eu me lembro até, acho que na segunda eleição nossa, que eu pretendia a Ordem dos Advogados, eu pedi para uma consultoria fazer um cálculo de quanto o Estado de São Paulo economiza tão somente em créditos passíveis de uma pensão para os aposentados no caso dele contratar aquele advogado. Então, um déficit previdenciário. Qual seria o déficit previdenciário do Estado de São Paulo se ele tivesse de contratar toda essa gama de advogados que ele expolia ao longo desse convênio atabalhoado com a Ordem? Deu R$1 bilhão. É vultuoso. R$1 bilhão. Só de valores que o Estado não desembolsa e não retorna para a classe dos advogados. Isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa à nossa Constituição, à nossa lei, à nossa classe, principalmente. Mas, como eu disse, e isso já é público, a advocacia conveniada sabe que o convênio, acho que nos próximos 10, 15 anos, ele deixará de ser esse modelo que aí está. E, evidentemente, também que dará a condição de cada advogado ir se acomodando e se arrumando, né, na sua vida. Porque... Mas o advogado vai sofrer mais 10, 15 anos? Mas eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida, porque a Defensoria Pública não vai ter a mão de obra. Com a OAB ou sem a OAB, ela não vai ter a mão de obra, porque se ela abrir, naquele período aí que teve essa discórdia, eu acho que em apenas 12 horas, quase 5 mil advogados individualmente se inscreveram no convênio. A nossa classe, ela, principalmente em algumas subseções do interior, a advocacia, ela é um complemento, e um complemento grandioso na renda mensal do advogado. O que nós temos que deixar muito claro aqui, eu acho que também é a questão de quem está sofrendo em casa, não é só o advogado, é toda a sociedade. Porque a partir do momento em que você estabelece um piso baixo para o advogado poder trabalhar, qual é a condição que esse advogado tem de prestar um serviço que não que seja ruim, mas um serviço que ele poderia prestar com uma excelência muito maior? Mas se você vai me responder isso no próximo bloco, que o nosso tempo terminou. Você de casa, não se esqueça, se você tem dúvidas e sugestões sobre esse programa, ingresse no nosso site iidc.org.br. Até o próximo bloco. Sou vice-presidente do IIDC, o Instituto Internacional de Direito Comparado. A missão principal do nosso instituto é integrar todos os seres em uma sociedade melhor. Desenvolver não só o direito, mas também o indivíduo. Gostaria de ter você conosco. Faça você parte ou não do mundo jurídico. O IIDC foi feito para todos nós. Acesse o nosso site iidc.org.br. Lá você encontrará dicas importantíssimas para o seu dia a dia e também artigos de pessoas renomadas. O Instituto Internacional de Direito Comparado também está com você no que tange a promoções. Lá, você preenchendo o seu cadastro, você pode receber um livro do professor Regis Oliveira, presidente do nosso instituto, e por vezes também de entrevistados. Meu muito obrigado e esteja conosco. iidc.org.br. Olá, eu sou Leandro Pinto, vice-presidente do IIDC, o Instituto Internacional de Direito Comparado. E eu quero lhe fazer um convite. Ingresse no nosso site iidc.org.br e também no nosso Twitter, que aparece aí na sua tela. Preencha o cadastro e você estará concorrendo aos livros dos nossos entrevistados. Não se esqueça, é um por semana. Meu muito obrigado e espero você em Conexão Legal.